Muito boa noite, boleiro ligado na nossa TV Esporte Mais. Hoje está começando mais um Boleiragem Futebol e Amigos com um convidado muito especial. Um preparador físico multicampeão, com passagens por Portuguesa, por Bragantino, por Corinthians, entre outros, atualmente no Guarani. Queria apresentar para vocês Sandro Sargentin. Sandro, prazer imenso estar com você hoje. Muito obrigado. Inclusive, meu professor da pós-graduação, lá na USP, viu? Dá aula na USP, é fraco, cara. É fraco. Eu sou fraco de estar lá, ele é fraco de dar aula lá. Desculpa aí, beleza? Pode abrir, vamos lá. Edu Marques. Meu garoto. Chico Bretas. Pequeno Fiore. Sim, Raul, hein? Cleiton Japa. Bom, Fiore. Garoto da Rubéola. Veio direto do hospital hoje pra vocês, tá bom, gente? Pra gravar o programa pra vocês. É um prazer muito grande novamente estar na sua casa. Queria mandar só um recadinho antes. Primeiro, Fernando lá da Cocelândia. Fernando, o jantar ontem sensacional, cara. O jantar de ontem sensacional. Aquela costelinha, fala aí, Tico. Tô cheio até agora, Pelo fera. amor de Deus, sacanagem, Coisa linda, não? coisa linda. Fernando, lá na rua Sucena, número 540, no Jardim das Flores, em Osasco, tá? Experimenta a costela, fala lá que conhece o Felipe, que tá tudo em casa. Conhece eu também, dá uma moralzinha aí, pô. Todo mundo boleirado está convidado Tava lá. lá também. É isso? Ah, uma outra coisa. Meu pai, Djalma, que reclamou que eu não falei o seu nome. Pai, um beijo pra você. E para de fumar, seu velho. Para de fumar. Beleza? Vamos começar por hoje aí. Sandro Sargentin. Como é que tá lá os trabalhos lá no Guarani, Sandro? Preparação física sendo feita. Legal. Boa noite a todos, é um prazer poder participar aqui do programa e estamos trabalhando ali na Série A2, tentando colocar o Guarani aí no lugar que ele sempre mereceu estar, que é na primeira divisão, de volta às conquistas aí que sempre fizeram a história do clube. Muito bom. Edu Marques? E aí, Felipe Fiore. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sandro com relação à metodologia de treinamento, né? Que hoje parece que mudou bastante. Hoje o pessoal procura trabalhar mais a parte específica, com movimentos, né, que é utilizado no contexto do jogo, não com um trabalho contínuo de corrida e tal, mas movimentos com mudanças de direção, tiros curtos, que é muito utilizado no futebol, deslocamento, salto. Eu queria saber qual a relação desse tipo de treinamento que é utilizado hoje e o que utilizavam antigamente, com muita corrida contínua e tudo mais. Bom, sempre a base do treinamento de todos os esportes foi o atletismo, e no futebol não era diferente. Acreditava-se que com o trabalho de corrida você conseguia o alto rendimento, o rendimento suficiente para que o atleta pudesse desenvolver seu melhor jogo. Na década de 70 e 80 começaram a fazer estudos de quanto o atleta se deslocava no jogo e descobrindo que se deslocava entre 7 a 8 até 9 quilômetros no jogo. E aí todos os preparadores físicos acharam a solução do problema. Vamos botar o pessoal para correr 7, 8, 9 quilômetros de forma contínua para que eles possam jogar os 90 minutos. A questão é que com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia foi descoberto que o atleta não corre 8, 9 quilômetros no jogo, ele se desloca. Esse deslocamento é feito através de faixas de intensidade. Então tem um monte de ladrão, então, dentro das 4 linhas. É isso? A questão é essa. A questão é que o jogo de futebol é dividido em várias intensidades, especialmente jogador de linha. Tem os atletas que se deslocam a maior parte do tempo caminhando, num trote leve, num trote acelerado, numa corrida submáxima e na corridas em velocidade. E aí foi de um tempo para cá, especialmente da década de 2000 para cá, entendeu-se que o jogo de futebol é decidido, tanto ofensiva quanto defensivamente, nas ações de alta intensidade. É neste momento que você ganha e perde o jogo. Então, hoje, o treinamento dos últimos 15, 20 anos para cá, especialmente nos últimos 5 anos, é feito nesses momentos de alta intensidade, para que o atleta, nas jogadas rápidas, potentes e dinâmicas, possa proporcionar jogadas de gol, tanto ofensiva quanto evitar o gol de forma defensiva. Nisso que se baseia o trabalho de preparação física moderna. Mas um trabalho contínuo, com corrida contínua, ele pode melhorar a parte cardiovascular somente? Ou isso não é utilizado hoje no treino de futebol de maneira nenhuma? Então, a partir do momento que nós estamos lidando com atletas de alto nível, atletas que têm uma sequência acumulativa de treinamento, um menino quando entra numa escola de futebol, num clube de futebol na categoria de base, entra com 12, 13 anos, vai se profissionalizar com 18, ele já tem um lastro de 6 a 8 anos de treinamento. A capacidade orgânica dele já é boa. Ele não é um cara que não está privilegiado através do seu biotipo
O sistema cardiovascular se torna irrisório em relação à possibilidade que você tem no rendimento do atleta. É diferente quando você pensa num treinamento de um sedentário ou de uma qualidade de vida de uma pessoa comum. Quando nós pensamos em atletas, pensamos em aplicar treinamento para o rendimento. E o atleta rende no futebol nas ações de alta intensidade, que é aquelas acima de uma determinada intensidade de deslocamento. Perfeito. Queria passar a palavra para o meu parceiro Cleiton Jalpa, o Rubel lá do Boleiragem hoje, que veio gravar aí doente. Tá mal, né, Jalpa? Tô melhorando. Pegou o atestado? Tô melhorando. Peguei, tem que pegar. Tem que mostrar pro Maia o atestado. Beleza, Maia? Vai mostrar o atestado pra você, beleza? Você tinha uma perguntinha pro Sandro aí? Tenho. Primeiramente, agradecer a presença do Sandro, né? Por colaborar com a gente nessa mesa redonda aqui, passar as informações, ele como é um profissional, né? Onde você tá vendo mesa aqui, Mané? Mesa redonda é meio que abstrato. Se você não conhece, se você não conhece um bate-bola entre falar de futebol, falar de algum esporte, é uma mesa redonda. Sem briga. Popularmente falando, né? Desculpa. Então, Sandro, vou fazer uma pergunta para você meio que polêmica, né? Meio que a gente acha que isso ajuda, tem gente que acha que atrapalha. A gente sabe que a preparação física, o ganho de massa muscular é super importante para um atleta, né? Vou perguntar para o Sandro. Ô, Sandro, até que ponto ajuda? E se o atleta ganhar muita massa muscular, os atletas que têm característica de mais mobilidade, o cara mais leve, o cara mais habilidoso, isso prejudica ele no modo dele jogar, na característica dele? Bom, a pergunta é extraordinária, né? Nós sabemos que a velocidade é um subproduto da força. Então, quanto mais forte o atleta mais rápido ele vai ser. Isso é um conceito literário de décadas. É só a gente analisar o corpo de um maratonista e um corpo de um velocista, nós vamos ver a diferença de velocidade dos dois. Enquanto um é franzino, o outro é forte. O forte é mais rápido. Porque a quantidade... Quanto mais forte o atleta maior a capacidade que ele tem de gerar força e acelerar o corpo dele. Correto. A questão é que o futebolista não precisa só de velocidade, precisa de mobilidade. Nós não podemos pensar que o atleta de futebol corre em linha reta, porque ele não corre. Ele tem, os estudos de hoje em dia colocam que ele muda de direção entre 1.200 a 1.600 vezes num jogo. Ou seja, ele muda de direção constantemente. Para isso ele tem que ter mobilidade. É uma linha muito tênue entre você tem entre ganhar força e ser hipertrofiado. Hoje eu costumo falar em cursos por aí que o atleta forte é um Iniesta, é um Xavi, é um Neymar, é um Messi. Não é aquele atleta hipertrofiado. O Ronaldão de antigamente, nada contra o Ronaldão. O Ronaldão foi um craque. Hoje o Hulk, né? Jogou em Copa do Mundo, mas o atleta tem que ter um limite de ganho de massa magra sem que perca a mobilidade. Então, cada vez mais o atleta de futebol forte não é aquele atleta hipertrofiado, e sim aquele atleta que consiga ter uma massa magra ideal sem a perda de mobilidade. Pode ter o Hulk, que é um atleta mais forte, mais forte foi um termo não tão bem colocado, com uma massa muscular mais avantajada, mas tem mobilidade. Então, para o Hulk, para um Cristiano Ronaldo, para um Adriano Imperador na época áurea, isso era interessante, mas para o biotipo dele. Mas hoje em dia se pensa muito mais no atleta rápido, potente, dinâmico e com mobilidade. Entendi. E com uma massa magra ideal para a característica que ele desempenha em campo. Né? A gente tem até uns exemplos, né? O Ronaldinho Gaúcho, quando saiu do Grêmio, era um pouco mais franzino, né? Foi para a Europa, voltou mais avantajado e evoluiu demais como jogador. Ele já tinha talento, né? Verdade. O próprio Zico, quando saiu do Flamengo, se eu não me engano, Eduardo vai lembrar, foi para o Japão. Ele também teve um trabalho de fortalecimento. Na verdade, foi o início da carreira dele no Flamengo. Né? O Neymar está tendo agora, né? Então isso é só benéfico, né, para o atleta, né? Desde que tem um limite muito tênue entre ganho de força sem a perda de mobilidade. Entendi. O jogador tem que ter mobilidade. E me parece que hoje a tendência do treinamento moderno de força é se colocar menos carga externa e aproveitar muito mais a carga interna, que é o peso corporal do atleta. Onde com esse peso corporal você consiga mudar de direção de uma forma muito plena, rápida, com pouco adicional de carga externa, não digo nenhum, mas pouco adicional de carga externa, para que ele consiga ganhar mobilidade sem um aumento avantajado de massa magra, para que ele não perca a mobilidade. Entendi. Não pode fugir muito da estrutura dele, na verdade, né? Ele tem que ganhar massa muscular numa quantidade que não vai prejudicar, que não vai... Exatamente. Antes que o Tico dê continuidade aí na nossa conversa, que está muito boa, eu e o Eduardo, nós estamos diariamente nas salas de musculação, por aí, nós temos os nossos alunos de personal, e assim, muitos alunos nos perguntam, principalmente os homens, né, Edu? Você pode estar confirmando aí também comigo. Professor, se eu ganhar muita massa muscular, eu vou perder a minha mobilidade em campo? Então tá aí a resposta, Boleiro. Você que está jogando a sua bola, que inclusive vai ter dia 28 a final
do futebol amador de Osasco aí, entre Corinthians do Villar e o Fittipaldi, tá? Inclusive eu e o Tico vamos fazer a transmissão ao vivo junto com o Luiz Carlos Júnior, ao vivo no comentário, beleza? Eu e o Tico Bretas, né não, Tico? É isso. Tá preparado? Tamo junto. É isso aí. Então, goleiro, tá respondido pra você a sua pergunta, tá? Treina até o seu limite em que você se sentir beneficiado, é isso, Sandro? Exatamente. Então, limite que você tenha, que você sinta o seu benefício. E aí sim você consegue ter um bom rendimento aí nos gramados, tanto se for só na boleirada lá na sua brincadeira do society, do futebol de salão, ou se também for no futebol amador, quando o jogo é pra pegar lá, que a panela ronca. É isso ou não é? Tico Bretas, meu garoto, vamos lá. Beleza, primeiramente, Sandro, eu quero dar uma boa noite para você e muito obrigado por estar aqui conosco. E eu quero fazer uma pergunta que não tem como não fazer, cara. Quantas vezes você já foi confundido com o Mano Menezes? Porque aqui de perto a semelhança é brincadeira. Me confundiram todas as vezes até ver minha conta bancária. Inclusive, quando nós estávamos no estacionamento chegando aqui para gravar, você estava fechando o carro, na hora que você virou, eu falei, é ele, parecido com o Mano Menezes. Isso aí. Sandro, ressaltando, muito obrigado por ter vindo, viu? Na verdade, a pergunta que eu quero fazer para você é em relação aos jogadores chinelinho. Você que passou por várias categorias de base, vários clubes, né? Tem muito aquele jogador jogador migué, né? Que nem dizia o nosso amigo Gilmar Fubá, que inclusive vai estar no Mais Corinthians sexta-feira ao vivo, hein? Dá uma moral lá. Aquele jogador que vive no DM sem ter nenhum tipo de lesão e tal. Aquele famoso jogador migué. O que você tem a dizer desses jogadores? Hoje em dia, com o profissionalismo que tem, os contratos vencendo, o meio dinâmico que o futebol funciona, eu só posso dizer que esses jogadores estão com os dias contados, porque há 10, 12 anos atrás, o cara se colocava num clube aí com 5 anos de contrato e recebia os salários sem produtividade. Hoje os clubes acordaram e estão mudando tudo isso, porque os contratos vencem, o jogador vai receber enquanto o contrato estiver apenas vigente, e se ele não estiver rendendo, os contratos não são renovados, o jogador não aparece, a vida útil dele é muito curta. Hoje um atleta de futebol, com maior longevidade que ele tiver, ele não joga mais de 15, 20 anos. É verdade. E aí com 40 anos, se ele tiver uma sorte de jogar num grande clube que dê uma estrutura para ele, ele vai jogar dos 35 a 40 anos, ele vai fazer o que depois da vida? Então, esse jogador que foi famoso na década de 90, essa característica de atleta que se perpetuou no início dos anos 2000, está praticamente acabando. O atleta, ele entende que ele precisa estar em campo jogando o tempo todo para mostrar o serviço e jogando em alto nível. Então, ele quer treinar, ele gosta de treinar e minha experiência mostra. Com os poucos atletas de altíssimo nível que eu trabalhei na minha vida, agora, recentemente, eu estava na Portuguesa com o Marcos Assunção, trabalhei aqui no Osasco com o Rogério, Pedalada. com o Vampeta também, o Vampeta foi meu jogador no Corinthians, e por aí afora, os caras gostam muito de treinar. Hoje, o jogador que mais corre no meu time, no Guarani, é o Fumagalli. O Fumagalli tem minha idade. Louco. E Qual a idade do O Fumagalli tem 37 anos, minha idade. E eu coloco GPS em todos os atletas, todos os treinos, todos os jogos. O que lidera o número de quilômetros percorridos nos treinos dos jogos é o Fumagalli. Porque ele entende, e ele está correto, que se ele não treinar de uma forma séria, correta, compenetrada e dedicada, ele não joga. E se ele não jogar, ele não recebe. Se ele não receber, ele não renova contratos futuros. E é a família dele que depende disso. É verdade. Então, esse perfil do jogador chinelinho, se ainda existe, está com os dias contatos no meu modo de ver. E o Cris? E o Cris que está lá, parceiro nosso? Que, inclusive, quero mandar um abraço pro Cris, zagueiro. Ele vai bem nos treinamentos? O Cris, ou ele é ladrão de treino? Não, o Cris o Cris, além de ser um amigo nosso, é um ser humano maravilhoso, um atleta acima de qualquer suspeita e ele me estimula muito a trabalhar porque ele está sempre cobrando trabalho meu. Sandro, eu preciso fazer mais com eles, eu estou com 35, preciso perder peso, meu joelho não pode inchar, então ele é um cara que exige mais de mim ainda do que eu exijo dele. Bacana. Até porque o futebol hoje é totalmente físico, né? A parte técnica tá ficando até para trás, entendeu? Lógico que é importante também, mas se o jogador não estiver preparado fisicamente, infelizmente... Vamos só pontuar isso aí para que não fuja esse detalhe. O futebol é um conjunto entre 4 fatores, que é a preparação física, técnica, tática e psicológica. Tá? Um não é mais importante que o outro e um não sobrepõe o outro. Ninguém ganha o jogo porque está mais preparado fisicamente, nem perde. Ninguém ganha nem perde o jogo porque é melhor tecnicamente, nem porque está mais preparado emocionalmente. É tudo um conjunto de 3 fatores que influenciam na tática, na estratégia da equipe. Não adianta nada eu pensar só apenas no projeto de estruturação tática se ele não tem condição física de desempenhar.
E não adianta nada se eu pensar numa estruturação física para que ele renda, se meu time não estiver estruturado taticamente. Então é muito importante tudo trabalhar em forma em conjunto, e o atleta sabe que se ele não tiver com o seu corpo trabalhando bem, ele não vai cumprir aquilo que o técnico pede, e seu aspecto técnico não vai influenciar. Hoje, se o cara não tiver condições de desempenhar um jogo durante 90 minutos, ele sabe que ele não vai jogar no jogo seguinte, que é daqui a 3 dias. Então ele tem que treinar, tem que estar sempre no limite do seu organismo, e para isso que a gente está sempre nos clubes aí trabalhando. É isso aí, boleiro. Eu queria agradecer você que está nos acompanhando nesse primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente já vai voltar com um recadinho que veio da gringa, lá da Europa. É, meu amigo, não tá fácil não. Tem um lateral esquerdo aí, ó, que ganhou seleção da França, seleção da rodada na França e mandou mensagem pra gente. Lateral direito, mané, meu parceiro do Guinha. Tá louco? É direito? É direito. Desculpa. Tá maluco? Desculpa. Lateral direito, daqui a pouquinho. Um abraço, boleiro, não perde o segundo bloco. Valeu! Aqui o torcedor corintiano tem lugar reservado no Mais Corinthians. Apresentado pela musa do Timão, Letícia Bepler. Você fica sabendo de tudo sobre o Timão, com entrevistas especiais, comentários, debates e a opinião de você, fiel torcedor. Não perca o Mais Corinthians na TV Sport Mais. Alô? Batman? Sinto muito. O Batman não pode ajudar. O quê? Problemas com o alternador? Que fase. Vai que o herói que você liga tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais. Precisou? É só ligar, né? Fale com o seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Fala galera do Boleiragem Futebol e Amigos, aqui é o Mariano. Quero desejar todo o sucesso para vocês no programa, agora pela TV. Um grande abraço, meu amigo Tico Bretas e o Japa. Sucesso, tamo junto, valeu. É isso aí, mandando um abraço especial pro Cleiton Japa e também pro Tico, que são parceiros de infância, né? O Japa e o Tico. O Mariano é amigo nosso, né? A gente tá sempre fim de ano, quando ele vem da França, ele faz um joguinho festa, a gente brinca. A gente, antes dele ser casado, a gente quebrava muita noite também. Mas agora ele é um cara sério, aí, um cara casado. E obrigado, Duguinha, pela moral aí. Deus abençoe você aí do outro lado do mundo aí. E é isso, velho. Só tenho a agradecer. Obrigado, Mariano. meu parceiro. Parabéns, que Deus te abençoe. Muito sucesso aí na Europa, muito sucesso na França. Estamos com saudade de você, hein? Parceiro nosso de longa data. É isso aí. Antes da gente falar qualquer coisa, queria muito agradecer ao Sandro novamente por estar aqui conosco. É um cara muito bem conceituado na área da preparação física de atletas no futebol. E eu queria pegar um gancho aí no assunto que ele falou. O atleta muda de direção entre 1.200 a 1.600 vezes por jogo, é isso, Sandro? Muito bacana. É assim, essa mudança de direção gera uma sobrecarga articular muito grande, certo, Sandro? Uma sobrecarga na articulação muito grande. Eu queria saber até que ponto a preparação física pode prevenir a lesão desse atleta nessa mudança de direção, numa torção de joelho, numa torção de tornozelo, ou até mesmo num problema de pubis, né, de quadril. O que você tem aí para dizer pra gente? Isso, na verdade, é um tema muito complexo, né, Felipe? Nós precisaremos de muito mais tempo para estar abordando tudo. O que a gente pode dar uma pincelada rápida é que o jogo de futebol dos atletas de linha é trabalhado pelo tornozelo, joelho e quadril. Essas 3 articulações têm que ser trabalhadas sempre ao mesmo tempo dentro do trabalho de força, em especial da força excêntrica, que é aquela que o músculo se alonga. Certo. A cada mudança de direção que o atleta faz, ele faz de forma unilateral, apoiando um pé só no solo. E é uma sobrecarga que vai de 3 a 5 vezes o peso corporal. Então, para isso, você tem que preparar o corpo do atleta para receber esse estímulo muito intenso. Esse estímulo intenso é feito sempre repetindo, com o tornozelo, o joelho e o quadril trabalhando ao mesmo tempo. Então, hoje, a questão da profilaxia está muito menos relacionada com os aparelhos de musculação e está muito mais relacionado com os trabalhos proprioceptivos e de força dinâmica no campo de jogo. Calçando chuteira ou um tênis dentro da sala de musculação, mas especialmente dentro do campo de jogo, fazendo um trabalho de força dinâmica para que ele possa suportar essa sobrecarga dos treinos
e dos jogos, evitando ou minimizando a chance de lesão muscular ou articular. Sandro, uma dúvida que eu tenho também é em relação à pré-temporada, né? Os times do interior, naturalmente, eles começam a pré-temporada antes do que os times aqui de São Paulo, né? Os times grandes. Em relação à parte física, estão melhor, vamos dizer assim, tecnicamente. Por que naturalmente é difícil esses times, por eles terem a condição física melhor do que os times aqui de São Paulo, por que geralmente eles nunca chegam até a parte final do campeonato? Não, isso, na verdade, é uma coisa mais complexa, né? Os times do interior, alguns times do interior começam a trabalhar em novembro, dezembro, porque os jogadores estão parados. Então, eles não têm... Culpa do nosso calendário, né? Isso, e eles não têm uma sequência cumulativa de treinos. Então, você pega um jogador de Corinthians, de São Paulo, de Ponte Preta, que joga até o final de novembro, para por 20 e poucos dias e volta em janeiro, eles já estão condicionados. Eles só retomam o trabalho de condicionamento. Isso é muito bom para quem está no time grande, porque praticamente você não pega o cara zerado. Você apenas reajusta o organismo do cara e continua trabalhando. Quando você está trabalhando, cara, que ele vem de uma inatividade, que nem eu estou no Guarani, eu peguei jogador 8 meses parado. Olha como era o treinamento antes, olha a diferença, né, Sandro? Isso daí é a seleção de 58, Então, treinando, olha a diferença de... Mas era o que tinha para aquilo, e eles foram muito bem naquela época. Hoje a gente tem que usar o que nós temos hoje. Ó, o rei. Tinha até um menino lá de 17 anos, né, que se consagrou, um tal de Pelé. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você tem um atleta com uma inatividade muito grande, você tem que ter um tempo maior de prepará-lo. Só que o problema é que o jogo não é só preparação física. E o jogador de time grande, além de ter um organismo mais preparado por ter uma sequência cumulativa de jogos, ele é melhor tecnicamente. Então a sequência de jogos para jogos faz com que um time grande sempre leve vantagem em relação a um time menor, porque ele tem jogadores melhores e já tem um padrão de jogo pré-definido e tudo vai ajudar muito mais em relação ao trabalho dele. É o famoso ritmo de jogo, né, Sandro? Claro, ritmo de jogo e assim, o atleta vem em atividade ao longo dos últimos anos com pouco tempo de parada. O Oswaldo Oliveira há pouco tempo deu uma entrevista em relação ao Arouca explicando. O Arouca vem parado há 50 dias, por isso eu vou dar mais uma semana de treino para ele. Se o Arouca vem parado há 50 dias, imagina eu que peguei um jogador 8 meses parado. Nossa. E geralmente o jogador quando vem contratado nessa circunstância é para jogar, é titular. Então, o treinamento não é uma coisa tão simples de 10 dias que você prepara o cara que vem numa inatividade grande. Ô, tá parecendo que foi o Cleito que fez a edição aí dos treinamentos. Não. Só passa o Santos. Santos aí, velho. O Coringão E lá. daí você tava agora nessa época aí, sim. Sandro, no Corinthians? Sim, esse menino aí que era um menino, hoje é um homem, o Vanderlei Brilhante Júnior. Inclusive, quando eu vim para Osasco, eu trouxe ele para ser fisiologista do Grêmio Osasco, hoje ele está na Audax Rio. Ótimo. Esse pessoal era da minha coordenação na época. Legal. Isso aí, na verdade, é um trabalho de pliometria, É né? uma avaliação, na É verdade. uma avaliação de força dinâmica rápida através do salto horizontal. Legal, muito bacana. E Você hoje... pula, Tico, essa distância aí? Pula uns 50 centímetros. Esse menino que está saltando ali é o Dodô, que está no Inter de Milão. Isso. Lateral esquerda, A né? única coisa que o Tico pulou na vida dele foi Cerca. a janela da casa da Tati, lá no prédio, na Coab, lá. É isso aí, olha lá. Sandro, eu gostaria de perguntar também com relação à prevenção de lesão. Trabalho em bases estáveis funciona? O trabalho em base estável estimula o componente sensório motor da musculatura, que comumente chamado de propriocepção. Funciona num primeiro momento quando você pensa em profilaxia, mas quando você vai abrindo o canal aí para um trabalho maior e mais a longo prazo, é interessante você trabalhar em base estável, porque a instabilidade do jogo não se dá do solo para o corpo, se dá do corpo para o solo. Então, quanto mais você puder estar trabalhando a longo prazo com base estável, que é o gramado, trazendo a instabilidade de cima para baixo, fazendo com que o atleta se desequilibre, mas se equilibre no solo, tem uma efetividade hoje muito maior. Acaba tendo facilidade para ajustar um movimento indesejado, né? Pronto. Você perguntou isso aí também, né, devido aos treinamentos, que é muito comum nós vemos, né, hoje em dia, ou até antigamente também, o pessoal fazia os treinamentos na caixa de areia, não é isso? Bases instáveis, né, que você tem aquele deslocamento do pé, no movimento de arrancada na corrida, né, isso daí tudo pode estar gerando também uma lesão, você não acha? A caixa de areia, quando você pensa em profilaxia, em adaptação sensório-motora, tem sua validade. Mas a gente também consegue fazer essa adaptação no gramado com outras ferramentas um pouco mais precisas. Cleiton Japa. Bom, é uma pergunta pessoal assim pro Sandro, né? O Sandro que hoje trabalha no Guarani, o Guarani que já teve Zenon, já jogou Djalminha, Luizão, o Neto, o Edilson o Capetinha. Careca. O grande Guarani, Evair. né? Que até pouco tempo atrás disputou a final com o meu Santos, né? Em 2012, se eu não me engano, né?
Eu queria saber do Sandro a perspectiva, a expectativa do Guarani para a temporada 2015 aí. Então, a nossa perspectiva é subir o time. Não temos outra saída. O lugar que ele merece, né? Um gigante do que ele interior, merece. né? O investimento está sendo alto, nós estamos trabalhando demais desde novembro. Não é fácil porque foi que nem a gente disse, nós pegamos um time sem nenhum jogador e você montar uma equipe do nada é muito Começou do complicado. zero, né, Sandro? Nós tínhamos 3 jogadores, Fumagalli, Carpini e Watson, quer dizer. Nossa. E aí a Série A2 foi uma série muito competitiva. Nós tínhamos times aí como o Red Bull, com anos gastando uma fortuna, não conseguia sair da Série A2. O Pão de Açúcar, o antigo Pão de Açúcar, o Audax, também ficou 5 anos com investimento altíssimo para poder sair da segunda e ir para a primeira. Mas nós estamos trabalhando firme, a torcida está nos ajudando muito e esperamos muito que a gente consiga esse acesso. Isso aí. Ótimo. Sandro, assim, de que forma também o preparador físico pode auxiliar o atleta na questão psicológica, emocional, nos treinamentos, assim, nas vésperas de um clássico, por exemplo, um Ponte Preta e Guarani, até que ponto, num pré-jogo, ou até mesmo durante o jogo, o preparador físico pode auxiliar esse atleta na questão emocional, psicológica, para que, é o que você falou, manter o nível de concentração. Se você tiver uma boa parte física em dia, uma boa parte emocional em dia, manter o seu nível de concentração taticamente, até que ponto o preparador físico pode auxiliar? Felipe, eu acho que o que eu posso auxiliar muito meus atletas é deixando ele bem condicionado fisicamente. Eu acho que se eu me preocupar muito em motivar o atleta e menos em dar meu treinamento, eu vou deixá-lo empolgado e mal condicionado fisicamente. É porque você não é psicólogo também, né? Uma vez tem um famoso treinador brasileiro que num grande clube do cenário mundial tentou motivar os atletas falando da família. O atleta levantou e falou, peraí, da minha família cuido eu. Do meu filho, da minha esposa, dos meus pais cuido eu. Me fala o que eu tenho que fazer em campo, o que eu faço. Não precisa falar da minha família. Verdade. E eu peguei isso para mim, uma vez esse atleta brasileiro comentou comigo isso, que foi ele que falou. E eu peguei isso para mim. Então eu me preocupo muito mais em deixar meu atleta condicionado fisicamente, fazer com que eles consigam desempenhar a sua função bem feita, dar uma palavra de amigo para um cara que está um pouco para baixo ou não no dia a dia, mas deixar a motivação do atleta voltado para aquilo que ele quer na carreira dele. Edu Marques, pergunta para o... Então, eu gostaria de perguntar também com relação àqueles jogadores que se destacam fisicamente. Você tem que fazer um trabalho diferenciado com esses jogadores ou não? Claro, nós trabalhamos. Eu dei o exemplo do Fumagalli agora, cara. Para ele estar desempenhando toda essa função, eu estou fazendo um trabalho de equilíbrio, porque ele tem alguns problemas físicos, ele tem um problema de tendão, um problema lombar, eu tenho que fazer um trabalho diferente com ele, diferente do Cris, que é um cara que vocês comentaram aqui na mesa, que ele tem um desequilíbrio de joelho, eu tenho que estar fortalecendo constantemente ele. E cada atleta tem sua particularidade que eu tenho que estar encaminhando. Sobe um menino do Júnior de 18 anos, o treinamento dele é completamente diferente do Fumagalli, que já está com 37, já está no planejamento de aposentadoria, mais 1, 2, 3 anos ele vai parar, enquanto o menino está começando uma carreira. Os treinos são completamente diferentes. No auge da força física, não, né? O menino está querendo, mas ele tem muito trabalho para ser feito ainda para chegar onde um atleta profissional de 26, 27 anos já tem. Esse é o ápice, né, do atleta. Em média, 26, 27 anos. Ele vai perder o ápice quando ele começa a perder força. Então, nossa ideia é dar um lastro de força para o atleta que ele possa render por muito tempo, como está o Zé Roberto, como jogou Cafuco e por aí afora, Rivaldo e Marco Assunção, que renderam por muito tempo porque tem um nível de força bacana. Então, eu tenho que individualizar diversas formas diferentes de trabalho dentro do meu plantel para diferentes características de atletas. Né? Cleiton Japa, tem alguma aí? É mais agradecer mesmo o Sandro, né, pela essa aula que ele deu aí pra gente, esclarecendo dúvidas, né, uma boleirada aí, igual você falou, que treina, joga o seu futebol de fim de semana, né. Tá aí os conselhos do Sandro, né, da parte física, com relação à parte física. E é isso aí, boleirada, vamos se cuidar, quer jogar bola, desempenhar um bom futebol, vamos se cuidar da parte física, né, Tico? Verdade. E eu faço das palavras do Cleiton a minhas, o Sandro. Muito obrigado mesmo. Não temos palavras, né, para agradecer tua presença aqui. Você é um profissional que tem um currículo aí que é brincadeira, né? Dispensa comentários. E quero dizer que a casa está aberta aqui, Sandro. Quando você quiser voltar, entendeu? Quiser bater uma resenha aqui com a gente, pô, a casa está aberta e faça daqui a sua casa. Eu queria dizer que foi um prazer muito grande poder contribuir, participar nesse projeto maravilhoso que vocês estão aí. Eu espero que vocês escolham muito frutos disso e que eu possa um dia ter feito parte no início dessa caminhada de vocês. Com certeza, do Marques. Eu gostaria de agradecer pela presença, tá? E muito bacana. E gostaria de falar alguma coisinha pra você aqui. Vem cá, garotinho. Não vai estar Vem na cá, frente garotinho. Vem cá, garotinho. A Juliana.
A Juliana. Fala lá o recado da Juliana. Bom, ele pediu pra mandar o recado da Juliana. Amor, tá bom? Só isso que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Queria agradecer o Sandro Sargentin pela presença de estar aqui, de se deslocar lá de Campinas e vir até aqui o nosso estúdio nas gravações aqui em Osasco. É um prazer muito grande tê-lo aqui, Sandro. E queria agradecer principalmente, não só por hoje, mas por aquela aula. Aquela aula no curso de pós-graduação, que pra mim foi a melhor aula do curso. Foi a aula que eu aprendi que futebol não é correria, não é da forma que a gente pensa, não é um momento que o jogador vive que vai demonstrar o que ele é realmente. E você conseguiu naquele dia colocar na minha cabeça uma nova ideia de futebol. E esse foi um dos motivos de eu trazer o Sandro Sargentin aqui no Boleiragem Futebol e Amigos para poder passar um pouquinho desse conhecimento aí da preparação física do futebol e tudo mais para vocês. Sandro, muito obrigado pela presença. Boleiro, espero que vocês tenham gostado. Não percam o programa, o próximo, às 8h30 da noite, quinta-feira, e as reprises. Sexta-feira em 2 horários, 11h15 e 5 da tarde. No domingo, às 2 da tarde. Beleza? Boleiro, um abraço, valeu!